Ricardo Pinho, para que ocupe aqui a frente dos trabalhos para a sua palestra. Ele que é diretor-presidente de Cooperativismo Social da Unisol Brasil, diretor da Associação Brasileira de Saúde Mental, Abrasme, e conselheiro nacional de Direitos Humanos. Peço que recebam o nosso palestrante com uma salva de palmas. Bom dia a todos e a todas. Vim hoje, na verdade, aqui primeiro saudar a iniciativa, né, da organização da Assembleia, aqui do Fórum de Economia Solidária. Isso tem acontecido. Sábado nós vamos fazer a de Campinas, lá, e toda a região também, né? Então nós vamos fazer lá, e está acontecendo várias atividades. Semana passada teve encontro também do Procos, que as redes das incubadoras também tiveram. Eu fui lá falar bem desse aspecto também, do contexto, de como que está. Foi uma mesa bem interessante, porque tiveram várias organizações, movimentos também fazendo o recorte de contexto agora. Vou falar um pouquinho do contexto, que é de como que está a economia solidária hoje. Na verdade, o que nós havíamos acumulado em políticas públicas da economia solidária, desde a construção das Senais, foi a ideia de construir uma secretaria nacional dentro do Ministério do Trabalho que cuidasse desse tema e desenvolvesse políticas públicas e ações intersetoriais, né? Ações intersetoriais era o quê? Não só as Senais da economia solidária. E aí, o que nós conseguimos, vamos dizer, em linhas gerais, né? Eu vou colocar aqui. Primeiro, a construção de uma Secretaria Nacional no Ministério do Trabalho. Então, essa foi uma conquista. Dessa conquista, havia, inclusive, uma discussão de a gente começar a ser reconhecido como ministério. Então, tiveram algumas discussões, tudo, juntar com a microempresa ou não, enfim. Então, teve toda uma discussão, mas era para avançar, enquanto Secretaria Nacional. A partir da Secretaria Nacional, nós temos a Política Nacional de Economia Solidária. Lá dentro havia incentivo a redes, as fábricas recuperadas. Para quem não conhece, fábrica recuperada são fábricas que falem e os trabalhadores recuperam elas. A nova Política Nacional do Artesanato, a Lei do Artesanato Brasileiro mudou. Enfim, então a gente conseguiu uma legislação que reconhece o trabalho em artesanato coletivo, então reconhece as associações cooperativas que trabalham com artesanato, porque antes era só reconhecido o trabalho individual do artesão. Nós conseguimos uma política pública de apoio e fomento às redes, as estratégias de fomento a redes de economia solidária, e conseguimos construir um conjunto de políticas públicas intersetoriais. Eu vou falar de uma, até por apreço pessoal, que a gente ajudou em todo esse debate, foi com o Ministério da Saúde. Então, um dos grandes recortes que a economia solidária conseguiu fazer foi em diálogo com o Ministério da Saúde. E lá nós conseguimos inserir a política pública, a discussão de economia solidária, seus valores, a ideia da autogestão, da organização coletiva do trabalho, em duas grandes áreas, né? A gente conseguiu incluir, primeiro, um conjunto de diálogos, né, que saíram cartilhas, encontros nacionais e internacionais. Nós conseguimos colocar num projeto internacional do governo brasileiro, pelo Ministério das Relações Exteriores, que chamava Brasil Próximo, dois encontros, né, um na Itália e um no Brasil, sobre o que a gente chama de cooperativismo social, associativismo social, que são as iniciativas de inclusão pelo trabalho da população de saúde mental. Então, nós fizemos um encontro em Bolonha, com atores da região norte da Itália e também de Trieste, que é onde é o berço da chamada reforma psiquiátrica. Então, houve um encontro e visita a experiências lá, né, via esse programa Brasil Próximo.
E depois nós fizemos um encontro em São Paulo, com visitas em vários grupos, também com representações de Bolonha, da região de Emília-Romanha e da região de Trieste. Então, foram trocas também internacionais. Isso possibilitou que, na promulgação da portaria que cria a Rede de Atenção Psicossocial, a inclusão de um chamado eixo 7, que é o eixo Reabilitação Psicossocial. E lá está escrito promoção de cooperativas sociais e empreendimentos de economia solidária. Então, a economia solidária deixa de ser apenas um parceiro, por exemplo, nesse campo, e se torna, na verdade, parte integrante da política nacional de saúde mental. Então, porque são coisas diferentes. Uma coisa é eu ser parceiro entre políticas. Isso é uma coisa. Eu contribuo. Duas políticas diferentes, duas políticas públicas diferentes, elas contribuem. Essa é uma coisa. Outra coisa é quando você incorpora os princípios, os valores da economia solidária dentro de uma política pública. E isso aconteceu no campo da saúde mental. Uma outra que a gente conseguiu também foi via o Ministério da Justiça. Lá no Ministério da Justiça iniciou com o chamado PRONASSE, que era um programa que trabalhava com prevenção à violência em bairros de extrema violência, de grande vulnerabilidade social, e começou a ter uma política pública de incentivo ao empreendedorismo comunitário e à economia solidária. E um outro setor que também adere à economia solidária do ponto de vista das políticas públicas, dentro do MJ, foi a parceria com a Política Nacional de Prevenção às Drogas. Então, essa é um outro, e criou-se um projeto junto com a Fiocruz, projeto Redes. Eu, inclusive, sou supervisor do projeto Redes, junto com várias pessoas a nível nacional, inclusive com o Marcelo Quimati, que era responsável pela política pública em Curitiba, etc., e outras pessoas. O Leon, que era o coordenador nacional, e dentro desse programa tem a economia solidária. Só para citar como exemplo, a ideia de montar comitês, por exemplo, e conselhos municipais de política de drogas, em todos eles aparecia a chamada inclusão produtiva, né? E dentro dela, impulsionar o associativismo, o cooperativismo, o trabalho coletivo. Outra política pública que a gente conseguiu avançar na intersetorialidade foi com o MDS. Hoje, nas diretrizes do Sistema Único de Assistência Social, lá tem o tema inclusão produtiva, e na inclusão produtiva também está dito economia solidária. Então, de novo, é uma outra, então, reconhecimento do SUAS da economia solidária como instrumento de promoção de direitos humanos, de dignidade e de estratégia de inclusão produtiva. Então, no SUS nós conseguimos fazer isso, em especial com o tema de saúde mental e drogas. No SUAS nós conseguimos incluir, de maneira geral, também a temática da economia solidária, e também conseguimos aí outra parceria, porque de alguma forma isso já existia, era no antigo MDA, depois eu vou falar porque eu falei antigo, que é o antigo Ministério do Desenvolvimento Agrário. Lá já havia políticas públicas de incentivo ao cooperativismo, porque o cooperativismo no meio rural é muito antigo, é tradicional, mas se adequa às políticas da SDR, que era de desenvolvimento rural. A economia solidária também é um instrumento de promover desenvolvimento rural. E, dentro dele, dois grandes instrumentos eram promovidos. O reconhecimento pelo Ministério da Agricultura, por exemplo, dos sistemas participativos de garantia. O que é isso? É uma forma de certificar produtos orgânicos que não fique reduzido ao que a gente chama de auditoria. Hoje tem dois grandes sistemas de certificação orgânica no Brasil. Uma, por auditoria. Eu pago um auditor externo, ele visita a propriedade, diz o que está certo, o que está errado. Se tiver ok, ele dá a certificação orgânica e você acessa o selo produto orgânico, que é um único no Brasil. O outro é os sistemas participativos de garantia, que é uma expressão da economia solidária na certificação, que é uma forma de certificar onde os próprios agricultores e agricultoras, os próprios técnicos rurais,
em um processo de visita de pares, de compartilhamento de responsabilidades, chegam à certificação orgânica. Obviamente, esse feito coletivamente é bem mais barato do que o de auditoria. Mas, além da questão do preço, é uma questão de metodologia. A única relação que você tem é com o auditor externo. O outro, você cria um dinamismo de visita entre as propriedades rurais, você cria um processo de troca de experiências, de troca de tecnologias, de troca de informações, de troca de sementes entre produtores rurais de uma determinada comunidade. Então, vamos dizer, a economia solidária também acaba se expressando nesse processo através dos SPGs. Hoje, os SPGs registrados no Ministério da Agricultura, o selo é o mesmo que você acessa por auditoria. Do ponto de vista de reconhecimento pelo Ministério da Agricultura, é o mesmo. Você pode e tem as mesmas aberturas de mercado, o selo tem a mesma validade, vamos dizer assim, do que o feito por auditoria. E teve uma outra conquista importante que a gente consolida, que é, em todas as estratégias do MDA de desenvolvimento rural, ter a estratégia de fomento ao associativismo e cooperativismo no meio rural. E aí, tanto para assentamentos que estão em processo de reforma agrária, quanto em propriedades rurais já consolidadas. Então, isso vai se dar tanto nas acompanhadas pelo INCRA, vamos dizer assim, como aquelas que já são consolidadas como a questões, vamos dizer, já de territórios rurais. E a gente conseguiu outras políticas, como, por exemplo, como a FUNASA, apoiando os catadores e as catadoras, parcerias com o Ministério do Meio Ambiente, de apoio aos catadores e às catadoras. Hoje, a categoria econômica que mais montou cooperativas no Brasil foram os catadores de materiais recicláveis. Eles saíram da informalidade de puxador de carroça e viraram donos das suas cooperativas, donos das suas associações. Aqui na região, né, além a Ribeirão tem, mas tem um grande símbolo, né, que é aqui em Orlândia, né, que é muito forte, inclusive liderança estadual, nacional dos catadores, daqui dessa região. Nós temos também a Helena, da cooperativa Acácia, aqui de Araraquara, que é uma grande referência estadual e nacional das cooperativas de catadores, e eles conseguiram uma façanha, tá? Falo assim porque eles conseguiram incluir na Política Nacional de Resíduos Sólidos que as empresas eram responsáveis por tudo que elas produzem, as embalagens, tudo. Hoje, os catadores e as catadoras estão sendo contratados por grandes empresas para fazer a logística reversa. Então, além de eles conquistarem a política pública, eles conquistaram o reconhecimento no mercado tradicional do papel das cooperativas e associações de catadores. Eu coloco que essa foi a principal conquista da economia solidária no Brasil. Esse reconhecimento numa cadeia produtiva de mercado tradicional, competitivo, teve que reconhecer o papel histórico dos catadores e das catadoras. E eu falo isso porque eles foram muito discriminados do ponto de vista de existência nas cidades. Hoje está na moda o pessoal usar ecobag, né, e tal, ser ambientalista, assim, né, mesmo que seja de mentirinha, mas sim, está na moda. E antes, o catador que puxava a carroça, não sei aqui em Ribeirão, mas na cidade de São Paulo, muitos cidadãos de bem cuspiam, xingavam, chamavam de pinguço, coisas do tipo, né? E aí hoje tem que engolir a seco, que esses são os verdadeiros ambientalistas no Brasil, porque foram eles que hoje garantiram 100% do alumínio, das latas de alumínio hoje no Brasil, são quase recicladas, dá 99 alguma coisa. São eles que garantiram que toneladas e toneladas de materiais não fossem para os antigos lixões. São eles que conseguiram hoje fazer as grandes batalhas por fechar lixões em todo o Brasil. Então, essa foi uma conquista importante também, muito associado com a política de economia solidária, Ministério do Meio Ambiente. Então, uma política intersetorial. E tiveram outras, por exemplo, no Ministério da Educação, do fomento às incubadoras de cooperativas populares, o PRONINC, que havia toda uma política estruturada para fazer da extensão universitária
algo real, né? Eu não sei se vocês sabem, mas a universidade, em tese, tem 3 pilares, né? Educação, né? O ensino, a pesquisa e a extensão. Aí, só os professores sabem melhor aí, mas a extensão vale muito pouco, né? Tanto que naquelas pontuação que tem lá, não conta, né? Ganha mais pontos você escrever chama paper, né? Que chama. Tal, escrever um artigo, do que fazer extensão. Se você publicar numa revista A, vale mais do que você, do ponto de vista de carreira, do que você ter um projeto de extensão. Então, a extensão no Brasil não tinha grande centralidade. E as redes, né, porque são 2 grandes redes de incubadoras, a Unitrabalho e a rede ITCPs, fizeram da extensão universitária, né, algo prático e algo transformador de criação de tecnologias e de estratégias de assessoramento técnico e de apoio ao fomento à economia solidária. Isso veio por dentro das universidades e do Ministério da Educação. Então, foi uma outra ação intersetorial bem-sucedida. Eu estou dando esse panorama para vocês terem noção do que eu vou dizer daqui para frente, tá? O que aconteceu com a Secretaria Nacional de Economia Solidária? Primeiro, que ela não é mais uma secretaria, né? Essa já é a primeira observação. Ela se tornou uma subsecretaria. Então, hoje nós não temos mais um secretário. Para quem queria discutir um ministério, para ter um Ministério de Desenvolvimento, etc., nós não... perdão, estava esquecendo da cultura. O Ministério da Cultura tinha uma estratégia, uma política pública, que eram os pontos de cultura. Eu também tenho que falar, porque tinha. Depois eu comento. Em que a economia solidária era uma das estratégias de busca de sustentabilidade, organização e compartilhamento de princípios na gestão dos pontos de cultura. Então, foi criada uma série de editais também de apoio a esses pontos de cultura e vários atores da economia solidária estiveram envolvidos. Vou citar um, né, por gosto, mas teve um ponto de cultura muito bem sucedido, que era da saúde mental, então, da saúde, era um ponto de cultura e era economia solidária, que é o ponto de cultura Maluco Beleza de Campinas, por exemplo. Então, isso tem vários exemplos pelo Brasil, que inspirou isso. Hoje, o que o pessoal chama de casas coletivas, aí, tal, por exemplo, Fora do Eixo, etc., tiveram atores das redes de TCPs, o professor Chimbo, por exemplo, que foi também inspirador da moeda deles, enfim. Então, esse diálogo com a cultura também gerou muitos frutos no Brasil. Enfim. Mas, voltando, hoje nós não temos mais uma Secretaria Nacional de Economia Solidária. O Paul Singer saiu antes da finalização do término do processo de impeachment. Quando o impeachment foi aprovado na Câmara, o professor Paul Singer e o professor Roberto Marinho, que era o secretário adjunto, pediram demissão por não reconhecer o processo que ia acontecer dali para frente. E a Senais, hoje, né, não é mais uma secretaria nacional, ela se torna uma subsecretaria nacional. Hoje, ela é ocupada por uma pessoa que não é do campo da economia solidária. Então, vamos dizer, a gente tem o Paul Singer, que é um dos idealizadores, dos impulsionadores do que a gente chama economia solidária, um dos grandes formuladores. E hoje ele foi substituído por uma pessoa que não é da área da economia solidária. E não é da área nem do terceiro setor. É uma pessoa que vem é um escrivão de polícia, né, da Polícia Civil do Paraná, que não tem, vamos dizer, experiência com isso, vamos dizer assim. E, na prática, ele perdeu o status de secretaria. Então, ele virou uma subsecretaria. Então, ele perde também diretores, ele perde equipe técnica que trabalhava com a Secretaria Nacional. Então, essa é uma primeira elemento de contexto importante. O que a gente havia construído do ponto de vista de consolidação no Estado brasileiro da economia solidária teve um rebaixamento. Essa é a primeira constatação de contexto, dado de contexto. O segundo dado de contexto importante.
O Conselho Nacional de Economia Solidária era o espaço de pactuação com a sociedade civil das estratégias de políticas públicas. O que aconteceu com ela? Primeiro, ficamos mais de um ano sem convocação do Conselho Nacional de Economia Solidária. Então, desde a saída do Bolsinger até bem recentemente, não havia tido nenhuma reunião do Conselho Nacional de Economia Solidária. Ele ocorreu por volta de quase 4 meses atrás, que teve a primeira reunião, primeira e única, né, porque a gente não conseguiu aprovar, a gente teve reuniões da executiva, do Conselho, né, 2, mas do Conselho, efetivamente, nós tivemos uma. Então, em quase 2 anos, né, vamos dizer assim, nós tivemos uma reunião do Conselho Nacional de Economia Solidária. Então, vamos dizer, um outro dado de contexto. O espaço de controle social também perdeu, no mínimo, perde importância e tem um esvaziamento. Então, esse outro dado de contexto. Então, subsecretaria e o Conselho perde a sua vitalidade do ponto de vista de agenda, de acompanhamento da política pública. Nessa reunião do Conselho Nacional, nós fizemos uma movimentação nacional que nós ocupamos 10 superintendências regionais do trabalho, em vários estados brasileiros, reivindicando a política pública de economia solidária. Por que isso? Porque, nesse tempo também, não só virou subsecretaria e não convocou, não houve nenhum edital público de apoio à economia solidária neste período. E aí nós ocupamos 10 superintendências e, na reunião do Conselho, nós entregamos um abaixo-assinado com entidades, movimentos e organizações para o novo secretário nacional e para um assessor do ministro do Trabalho, reivindicando as políticas públicas. Lá sai um acordo. Qual é o acordo? Que 3 editais iam ser chamados. O de redes, o de fábricas recuperadas e o de finanças solidárias, que é o de fundos, bancos comunitários. E aí vem o outro dado de contexto que eu queria colocar para vocês. Dos 3 anunciados e pactuados em reunião, escritos em ata, o único que a Secretaria Nacional de Economia Solidária soltou foi o de redes. Então, o de finanças e o de fábricas não foram lançados e, para ser bem honesto, não há perspectiva de serem soltos os editais. Nós continuamos na pressão. O de redes foi publicado e saiu, faz umas 2 semanas, o resultado final do redes. Nós batemos recordes em entidades e grupos que se inscreveram no projeto Redes. Acho que foram mais de 80 inscrições no Brasil todo. Era um edital, não era muito fácil, ele exigia uma certa complexidade, mas, pela própria situação no momento, muitas organizações se inscreveram. O que acontece agora? Há dúvidas. Acho que foram mais de 30 habilitadas, e há dúvidas de quantas vão ser chamadas efetivamente. Porque você aprova o edital, aprova os projetos redes, mas a gente não sabe como ele vai ser aprovado. Só queria fazer um comentário que tiveram redes de agricultura familiar e agroecologia importantes que aprovaram projetos. O 3º lugar do edital é o projeto Rede Terra, que trabalha com agroecologia e agricultura familiar na região centro-oeste. Nós tivemos muitos projetos variados pelo Brasil, da Unicafs, que é uma central de cooperativas da agricultura familiar também. Então, nós tivemos vários aprovados no Brasil. Nós tivemos a rede Chique Chique, que é uma rede também de agroecologia e agricultura familiar do Rio Grande do Norte, que também aprovou. A Unisol ficou em 4º lugar nacional. O 1º lugar, para vocês terem uma ideia, foi a Caritas Brasileira, que é ligado à CNBB da Igreja Católica. A 2ª foi a Guaí, do Rio Grande do Sul, mas que constrói a Rede Nacional de Mulheres da Economia Solidária. Então, é importante citar isso. Um projeto que tem como foco mulheres foi o 2º lugar. O 3º lugar foi a Rede Terra, o 4º lugar a Unisol e a surpresa. Este edital, diferente do Redes anterior, não tinha pontuação a mais
para o campo do cooperativismo e associativismo social. Então, não havia uma pontuação, exemplo, se apresentasse projeto de deficiente, de autista, de saúde mental, de público AD, né, de álcool e drogas. No outro edital, anterior a esse, havia uma pontuação que você tinha um código lá que separava e dava uma pontuação a mais para quem trabalhava com esse público, pop rua também, enfim. Nesse não houve nenhum tipo de recorte especial. Todos os públicos concorriam de igual para igual. E a surpresa veio que a Rede Estadual de Saúde Mental e Economia Solidária de São Paulo ficou em 5º lugar em mais de 80 inscrições no Brasil inteiro, em mais de 40 selecionadas, ficou em 5º lugar. Isto, junto com a Guaí, vamos dizer que foi... Porque os outros são públicos mais mistos, mais gerais, né? Mas, mais específico, esse de mulheres, que ficou em 2º, e o de saúde mental, que ficou em 5º, chamou a atenção, porque são projetos de públicos específicos, então, para chegar nessa colocação, teve que estar muito bem escrito, muito bem articulado, com números muito consistentes de público, né, atendido. E essa foi duas grandes surpresas, vamos dizer assim, de que um projeto de mulheres e um de saúde mental fossem os mais bem pontuados. Agora, a pergunta que fica é: quantos vão ser beneficiados no Brasil? Quando? Porque saiu o resultado. Então, vamos dizer, como a gente não tem o Conselho Nacional mais sendo convocado de forma regular, a gente não tem um diálogo para entender esse processo. Então, esse é um outro dado de contexto. Então, dos 3 editais combinados no Conselho Nacional, conseguimos um, que é o Redes, saiu o resultado, mas não sabemos efetivamente quantos e quando vão ser chamados para começar a executar esses projetos. Para apoiar as incubadoras, recentemente falaram, mas é irrisório o valor, né, que lançaram, perto do que havia anteriormente. Então, há um corte também neste setor. Mas foram os 2 únicos que são chamados, que vão ter algum recurso, mas a gente não sabe bem ainda quando e em que contexto. Agora, a agricultura familiar. A agricultura familiar, essa sofreu a pior derrota. O Ministério do Desenvolvimento Agrário, que o Brasil tinha criado uma estratégia que era ter 2 ministérios, o da Agricultura e o MDA. O da Agricultura trabalha mais com o que a gente chama de agronegócio, aquilo que aparece nas propagandas, que o agro é pop. Então, aqui é o agronegócio, Ministério da Agricultura, MAPA. E o MDA era o da Economia Solidária, da Agricultura Familiar, dos pequenos agricultores brasileiros. O Ministério do Desenvolvimento Agrário, não é que ele caiu, igual secretaria para subsecretaria. Ele acabou. Então, não existe mais um ministério que trabalha com o pequeno agricultor no Brasil. O que existe é uma secretaria espacial no gabinete da presidência. Ponto. Então, não existe mais este ministério. Então, outro dado de contexto. Hoje, o pequeno agricultor não tem um lugar institucional reconhecido pelo governo brasileiro, pelo Estado brasileiro. Isso significa, na prática, que mais de 70% do alimento que chega às nossas casas, hoje, não tem um olhar específico para o desenvolvimento desse setor. Então, ele ficou diluído. Não tem nenhum, hoje, não sei se vocês viram, ficaram sabendo, o ATER, a política de ATER, de Assistência Técnica Rural, foi bloqueada. Esse é outro dado de contexto. Quem está executando agora, termina essa execução e já disseram que não vai ter nova. E para quem ia lançar, o Estado de São Paulo lançou o edital, falaram para segurar. Inclusive já tinha seleção, tudo, mandaram segurar. Para quem sabe, na agricultura familiar, não ter assistência técnica rural é igual a não a cair a produção e, inclusive, em alguns casos, não ter produção, porque é o grande motor do processo da agricultura familiar. Então, esse é um outro dado de contexto. A política de ATER está congelada. Tá? 2. Segundo elemento. Nós conseguimos, depois de muita briga, um edital exclusivo para a agroecologia. Este saiu,
só que saiu via Fundação Banco do Brasil, e apoio do BNDES. Isso graças a muito diálogo com a Fundação Banco do Brasil. É um dinheiro público que vem de um banco público, mas funciona numa dinâmica mais autônoma do que ministérios, né? Eles não têm uma vinculação direta com governos. E conseguiu destravar. Então, até dezembro, quem tiver projetos de agroecologia, apresente, porque vai ser o único, tá? Então, no Brasil. E tem para quem já era, chama Ecoforte. Então, esse edital está aberto, a gente conseguiu a prorrogação, porque era para ter acabado já a inscrição mês passado, a gente falou, olha, no contexto atual, vamos deixar, então, ficou até dezembro. Então, para quem já tem, por exemplo, a gente tem aqui na Campinas, região ali, tem um Ecoforte em funcionamento, que é executado pela ANC, Associação de Agricultura Natural de Campinas Região, e outros Ecofortes pelo Brasil. Então, esses vão poder reescrever para continuar, e para novos. Então, essa, vamos dizer, na agricultura familiar e na agroecologia, é uma possibilidade que a gente conseguiu via Fundação Banco do Brasil. Outro elemento que é importante a gente citar. A política hoje que havia de desenvolvimento rural sustentável, que era pela SDT, no Ministério do Desenvolvimento Agrário, acabou. Vou dizer, a Unisol, por exemplo, executava um dos projetos, nós fomos lá, eles fizeram uma auditoria, passamos na auditoria, aí falamos, podemos usar o recurso? Não, vocês têm que devolver. Então, mesmo quem tinha dinheiro de projetos de fomento à agricultura familiar, só para vocês terem uma ideia, a Unisol tinha 2,5 milhões, dinheiro em conta, para executar um projeto de apoio à agricultura familiar, projeto aprovado, auditado. Eles mandaram devolver o dinheiro porque, segundo o que foi falado, não era mais de interesse o incentivo à política de agricultura familiar. Então, eu estou dizendo uma entidade. Se eu ficar listando no Brasil inteiro as entidades, a situação é maior. Então, o campo da agricultura familiar foi o campo que sofreu a mais dura derrota nesse processo. Existe um processo acelerado de a produção tecnológica da Embrapa ser entregue para grandes multinacionais que estão financiando pesquisas dentro da Embrapa. Então, a Embrapa, que foi a que produziu o algodão colorido orgânico, que tem uma produção de tecnologia para o campo brasileiro muito importante, que produzia para a agroecologia também, está com corte de recursos e também com prioridades de mudanças no percurso da Embrapa. Então, esse é um outro dado que eu queria soltar para vocês. Agora, no campo, vamos dizer, do SUS, havia um edital que, não sei quem é dos CAPs aqui lembra, que você podia apresentar projetos de 15, 30 e 50 mil para o Ministério da Saúde, para o protagonismo dos usuários e para estratégias de reabilitação e inclusão produtiva. Este edital, há mais de 2 anos, não é feito mais. Então, hoje, os projetos de protagonismo, de inclusão produtiva, não têm fomento mais pelo Ministério da Saúde, porque o edital de apoio aos projetos faz 2 anos que não é lançado. Só uma aspas, agora, dia 24 de outubro, né, semana que vem, às 10 horas da manhã, nós vamos fazer uma audiência pública na Câmara Federal dos Deputados, em Brasília. Começa às 10 da manhã, para discutir os desafios da Política Nacional de Saúde Mental, álcool e outras drogas. E nós vamos levar a reivindicação de lançar esses editais novamente, de apoio à reabilitação. Só para saber quem está organizando, é a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, o Conselho Nacional de Direitos Humanos, eu hoje coordeno a Subcomissão de Drogas e Saúde Mental do Conselho Nacional de Direitos Humanos e o Conselho Federal de Psicologia. Então, a gente se juntou e está fazendo essa audiência pública para discutir os desafios da política nacional. Então, não tem mais no campo da saúde mental os recursos para isso. Outro dado de realidade. Não sei se vocês viram o orçamento enviado à Câmara Federal dos Deputados para o Sistema Único de Assistência Social. Se aprovar esse orçamento, o SUAS acaba. Não, é sério, não é...
não é retórico, é um fato. O corte é mais de 80 e poucos %. É assustador. Eu não acreditava quando eu vi a proposta orçamentária. Eu falei, não, deve estar alguma coisa errada, alguém mandou faltando algum zero aqui, não é possível. Mas é esse que está. Nós vamos ter um interconselhos, que é um encontro entre os conselhos para discutir o PPA, o Plano Plurianual do Orçamento, e nós vamos, obviamente, discutir isso, mas os cortes no SUAS são assustadores. É um negócio terrível, né? Assim, eu não vou entrar aqui em detalhes, porque se eu for falar do SUS, o SUS está sobre um duro... o SUAS é o corte orçamentário brutal. No SUS, o corte orçamentário em si é menor, só que a intencionalidade de onde vai o recurso é a questão. Só para vocês saberem, estão mudando toda a atenção básica brasileira, volta uma discussão na saúde mental de financiar os leitos psiquiátricos, volta discussões como, agora, plano de saúde popular, que é enterrar a atenção básica brasileira, porque a ideia é que você pague pelos atendimentos de menor complexidade, com planos de saúde populares. Para quem acompanha os planos de saúde, eles estão em processo de falência, né? Então, é uma salvação aos planos de saúde, então, é um plano de salvação. Mas não vou entrar aqui, que não é objeto necessariamente aqui nosso, mas só para chamar atenção. Então, as políticas também que tinha no SUS, no SUS já não tem o edital faz 2 anos. No SUAS, com esse corte anunciado, a inclusão produtiva, se nem as coisas mais estratégicas fundamentais vai ter, imagina estratégias de inclusão produtiva. Então, esse é um dado. Diante disso, não existe outra forma de caracterizar que não seja um contexto de retrocessos. Tá? Então, esse é o contexto que nós temos. Eu nem vou citar aqui os elementos internacionais, tá? Mas só para citar aqui, quem fala e usa a expressão agrotóxico, já ouviu falar agrotóxico? Quero dizer para vocês, eu estive na reunião, porque eu participo de uma das reuniões especializadas do Mercosul, recebi a notícia de que eu não posso mais usar a expressão agrotóxico, tá? Agora eu tenho que usar a expressão produtos fitossanitários. É sério, estou falando sério. Eu sentei na reunião do Mercosul, e aí eu fui informado, aí eu falei, né, eu não sei, eu tenho essa verve questionadora, aí eu falei assim, não, mas eu vou continuar a chamar agrotóxico pelo nome, agrotóxico. Não, Léo, mas não pode mais, vai contra a diplomacia, porque foi a não sei o quê. Aí eu falei, não, mas eu vou usar. Mas você sabe que na ata nós vamos escrever produtos fitossanitários. Parece piada, mas apresentaram um projeto de lei e eles querem aprovar isso no Brasil. Tá? Sabe aquela rotulagem que tem da embalagem? Não tem a caveirinha? Porque é agrotóxico. Qual que é a proposta? Se eu tiro o agrotóxico, eu tiro a caveirinha. Então, só para vocês terem uma ideia. A liberação dos agrotóxicos no Brasil também vai mudar. O Brasil hoje proíbe só 96 substâncias. Por exemplo, a Europa é mais de 250. Então, quer dizer que a gente come agrotóxicos, né, porque eles contaminam nossos alimentos, em outros países eles proíbem porque faz mal à saúde. Mas no Brasil está liberado. E mesmo assim, agora, eles querem liberar mais. E eles querem tirar o termo risco à saúde para colocar redução de danos. Aqui, Mário, não é a redução de danos nossa. Aqui é outra. Que é o seguinte, em vez de eu proibir, por causa que cai risco à saúde, se a empresa apresentar uma estratégia de redução de danos à contaminação, ela pode ser liberada no mercado brasileiro. Não, se acontecer isso, nós vamos ser desova de produtos que outros países proíbem e eles vão jogar para o Brasil. É simples assim, é uma questão de logística de mercado. Só para vocês saberem, um dos agrotóxicos mais usados no Brasil, o glifosato, foi proibido agora na França e está aí na Comissão Europeia. Qual que é o risco? É
que ele venha todo para o Brasil. Então, se proíbe lá para o cidadão francês. Como nós estamos com uma política liberalizante, e o glifosato no Brasil não é só usado, ele é recomendado o uso. É bem capaz de a gente ter que assimilar. E detalhe, nós somos campeão mundial, o Brasil é campeão mundial, um grande prêmio, em uso de agrotóxico na sua agricultura. Né? A gente é campeão, né? Não sei se eu queria ser campeão neste dado. Mas, efetivamente, a política, que hoje é combinado com sementes transgênicas e agrotóxico, também está vendo retrocesso. Então, mais um ataque no campo da agricultura familiar. Então, quando eu falo um pouco isso, é para caracterizar. Agora, existem dois caminhos no cenário de retrocessos, que são dados factuais que estão acontecendo. A gente ficar melancólico. Tá? Esse é um caminho. E é justo, né? Diante de tanta situação, eu entendo as pessoas que ficam nessa situação. Ficam desiludidas. Eu nem vou entrar aqui com a desilusão com o mundo político institucional, né? Se eu entrar nisso aqui, aí piora a situação, se ficar descrevendo a desilusão nesse campo. Mas, efetivamente, diante desses retrocessos objetivos na economia solidária, na agricultura familiar, na política de catadores, por exemplo, Cataforte também está paralisado, etc., um contexto de retrocessos, nós podemos ficar melancólico, triste, sem saber o que fazer. Este é uma das possibilidades. Ou a outra é a gente continuar, independente dos retrocessos, a mobilizar, se organizar, fazer assembleias, fazer discussões. Esse é o caminho que as centrais de cooperativas do campo da economia solidária estão fazendo. Então, a Unicopas, que reúne a Unisol, que eu sou presidente, a Concrab, que é o Chicão, Rascunho, os companheiros ligados aos assentamentos rurais de reforma agrária. A Unicafes, que também vem do campo da agricultura familiar, que tem um dos maiores sistemas de cooperativa de crédito rural, que é o sistema Cressol. Nós demos um passo adiante. Recentemente, no final do ano passado, os catadores e catadoras de materiais recicláveis se consolidaram a criação de uma central de cooperativas de catadores chamada Unicatadores. E a Unicatadores se juntou com a Unisol, com a Unicafes, com a Concrab na Unicopas. Então, hoje, a Unicopas reúne as 4 centrais de cooperativas com a entrada dos catadores e catadoras de materiais recicláveis. Então, a gente está avançando na unidade do campo do cooperativismo, do associativismo, da economia solidária. Então, esse é um dado. E o segundo é que a tão sonhada Política Nacional de Economia Solidária, que foi o PL 4685 de 2012 na Câmara dos Deputados, nós acompanhamos a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. A gente conseguiu incluir na pauta, foi a relatoria da deputada Maria do Rosário, do Rio Grande do Sul, ela conseguiu incluir na pauta. Aí depois nós tivemos um pedido de vistas. A gente ficou meio assustado, porque podia tirar da pauta, porque quando pede vistas, eu posso guardar na caixinha do deputado e nunca mais aparecer, né? Daqui 5 anos, eu lembrei que eu tinha isso aqui na minha caixinha. Mas a gente fez muita pressão, muita e-mail para a Caixa de Deputado, e fomos falar com ele, e teve um acordo de redação. Era sobre o conceito, eu nem sei por que ele parou por causa disso, sinceramente, mas era porque falava que a gente respeitava a diversidade sexual. E ele dizia que ele era cristão e ele era contra. Aí eu fui negociar, falei, mas eu também sou, e eu não sou contra. E não estou entendendo, aqui é de economia solidária. Porque, não, mas eu quero que tire essa expressão. Enfim, nós negociamos de respeitar todas as diferenças e os direitos humanos, fizemos uma formulação. Eu, particularmente, não gostei muito da formulação, mas, como o objeto era aprovar a Política Nacional de Economia Solidária, não quis entrar muito nessas discussões, né? Só que, como agora o princípio de não atirar a primeira pedra, né? Porque agora está na moda atirar, né? Todo mundo atira a primeira pedra, né? Porque tem um grupo de santos e os pecadores, né? Então, eu nem entrei muito, infelizmente, nesse debate, mas conseguimos negociar
pusemos na CCJ e foi aprovado. Como era um projeto de lei que já tinha tramitado na Câmara, ele era votação terminativa. Ele tinha passado na Câmara, Senado, e ele só voltou para a Câmara porque teve ajustes no Senado. Conseguimos aprovar na CCJ e ele foi para o Senado para a última votação lá também, porque teve essas alterações, e dali vai para a sanção presidencial. Então, nós estamos na última etapa do antigo PL 4685 de 2012 para criar a Política Nacional de Economia Solidária. Então, isso mostra... Nós fizemos uma mobilização na Feira de Santa Maria, nós fizemos uma série de pressões, teve uma audiência pública unificada entre as centrais de cooperativas e o Fórum Brasileiro. Nós lotamos 2 auditórios da Câmara dos Deputados, ninguém nem acreditava que a gente encheu um, a gente encheu 2, no final do ano passado. Então, mostra que a pressão social, apesar do cenário de contexto, desse contexto de retrocesso, consegue avançar, e nós estamos em votação terminativa do PL 4685 de 2012, que cria a Política Nacional de Economia Solidária, em última votação no Senado Federal. Estamos também na pressão para mudar a Lei Geral do Cooperativismo, que hoje precisa de mais de 20 pessoas para montar a cooperativa. Hoje, só uma central de cooperativas é reconhecida, que é a chamada OCB. A OCB, para quem não conhece, é quem representa a Unimed, a Uniodonto, organiza, vamos dizer, entre aspas, as grandes cooperativas. E nós conseguimos, na lei, incluir a Unicopas, para oficialmente poder, inclusive, credenciar as cooperativas no Brasil, etc. Então, é um projeto de lei que democratiza o cooperativismo brasileiro. É o PL 519 de 2015. Ele também está em última votação na Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados. E esse é o próximo PL, depois que a gente conseguiu esse da Economia Solidária avançar, é o que a gente vai trabalhar agora para aprovar. Então, eu queria, encerrando aqui, um pouco reforçando esses elementos. A economia solidária deu passos para trás no Brasil, não é a única área, igual eu citei, a agricultura familiar deu uns 50 anos para trás, mais ou menos, do ponto de vista da estrutura da política pública. O SUAS está em risco. Eu acho que não vai ser possível esse orçamento que eles mandaram, mas só de manda a intenção. O corte de mais de 80 e poucos % do recurso do Sistema Único de Assistência Social. Nós estamos em cima disso, vai ter agora o Interconselhos, nós vamos tentar mudar. Mas esse cenário de corte dos programas e das políticas públicas está com uma intensidade muito grande. Apesar disso, nós conseguimos criar unidades no campo do cooperativismo solidário, conseguimos destravar pelo menos um edital, que é o REDES, e agora vamos ficar em cima para empenhar os recursos. Agora, o que está claro houve uma mudança de paradigma do papel do Estado brasileiro. E nós vamos ter o ano que vem um ano decisivo para discutir isso. Para que serve o Estado brasileiro? Essa é a pergunta de fundo que está colocada para todo mundo, para toda a sociedade brasileira. Se o Estado brasileiro ele é promotor de direitos, se ele tem a função da Constituição de 88, porque o que está em jogo, gente, não é o grupo A ou o grupo B, o que está em jogo é a concepção do Estado brasileiro. E isso a gente viu na economia solidária, viu na agricultura familiar. Se o Estado serve para promover direitos, o dinheiro arrecadado com os impostos, o Fundo Nacional Público, que é o fundo do Estado brasileiro, ele tem como prioridade promover direitos, essa é a grande pergunta, ou promover e facilitar negócios? Essa é a grande pergunta de fundo que a economia solidária tem que fazer, a saúde tem que fazer, a assistência social tem que se fazer, todo mundo tem que se fazer. Qual é a função do Estado? Por quê? Se ele for um promotor de negócios, de facilitação de negócios, você diminuir o recurso para atenção básica, abre mercado. Nós temos que reconhecer isso. Abre mercado. Por essa lógica, tem razão. Se eu diminuo, eu dificulto o processo de aposentadoria, como está na reforma da Previdência, eu abro o mercado para a Previdência privada. Certo? Se eu
quero facilitar uma agricultura baseada na monocultura, agroexportadora, facilitar o agrotóxico, é um caminho, eu gero mais dinheiro. A pergunta é esse Estado que a gente quer? Ou nós queremos um Estado voltado à promoção dos direitos? Que o dinheiro arrecadado com os impostos brasileiros, eu nem vou entrar aqui na discussão da composição dos impostos, que o Brasil é uma coisa louca, que quem ganha menos paga mais. Essa é a gente chama de imposto regressivo. Nem vou entrar nesse debate. Mas o que nós temos hoje como fundo público, ele vai servir para promover direitos dos agricultores e das agricultoras? Ele vai servir para promover reabilitação psicossocial, inclusão produtiva no SUS e no SUAS? Ele vai servir para criar uma política pública de uma economia que é baseada no processo coletivo de organização, que ela favorece as pequenas? O Estado vai servir para melhorar o pacto federativo e os municípios terem mais poder de investimento? Ou o Estado brasileiro vai continuar ou vai fortalecer seu papel de financiador de negócios? Essa é a grande pergunta de fundo nesse contexto de retrocesso que cada um de nós temos que fazer. E isso só vai se fazer, na minha opinião, com a sociedade civil, com a capacidade de fóruns, organizações, grupos nas universidades, enfim, com muita discussão e mobilização popular e comunitária. Tomara que aquela experiência da pré-constituinte de 88, que todo mundo começou a discutir, que a gente punha nome de deputado que votava contra, aquela mobilização social por direitos, possa se voltar no Brasil, em especial, ainda neste ano, teve algumas coisinhas, mas ainda é muito frágil, mas principalmente o ano que vem. Nós sabemos que o ano que vem é um ano político-eleitoral, e nós vamos ou ver a impressão desse modelo de Estado vivendo, ou nós vamos construir alternativas, ou pelo menos processos de mobilização que garantam que o Estado promotor de direitos da Constituição de 88, que Montoro dizia que era a ideia de uma Constituição cidadã, que era um Estado voltado à promoção de cidadania, se aprofunde no Brasil, ou nós vamos ver a consolidação de um Estado promotor de negócios, de um Estado em que os direitos são colocados em segundo plano em favor de estratégias de abertura e criação de novos mercados. Em suma, esse eu acho que é a grande reflexão de fundo deste panorama que eu disse de retrocesso no campo da economia solidária, mas ele não está sozinho, ele está num cenário de mudanças mais gerais, em especial uma mudança profunda, que é uma mudança sobre a concepção e objetivo do Estado brasileiro e das políticas públicas. Obrigado. Antes do nosso almoço, do nosso horário de almoço, nós vamos abrir para perguntas dos presentes para o Leonardo Pinho. A palavra está aberta, o microfone está com a Anne. Quem quiser se manifestar ou fazer algum questionamento ao nosso palestrante, as inscrições já estão sendo feitas. Leonardo, eu sou o Roberto Delanucci. Eu gostaria de saber, tive ontem conversando com o prefeito, o Nogueira, e ele me pediu aqui para ser montado a Casa Econômica, para o CCJ, para entrar com esse documento. E outra também, reivindicar também o porquê que não faz a marcha, as pessoas só ficam chorando
chorando, chorando, se a coisa pode, o brasileiro pode reinverter o caso. Isso que eu gostaria de saber com você, se a marcha resolveria alguma coisa, a rumo a Brasília. Tem mais alguém queira se manifestar? Acho que só ele, viu? Roberto, sim. Primeiro, nós precisamos entender por que as pessoas estão chorando. Mas a gente precisa compreender porque nós estamos num cenário muito difícil do país. As referências construídas estão em crise geral. Estou falando das referências mais gerais da sociedade. E nós estamos num processo de disputa fratricida entre poderes. Legislativo e judiciário, a gente viu agora a votação Senado, quem é STF, enfim, fica essas... Puxa. Então, e uma desilusão geral. Então, primeiro, eu acho que a gente precisa compreender que existe esse fenômeno. As pessoas estão não mais acreditando que saídas coletivas, fóruns, reuniões, sirva para alguma coisa. Então, há uma desilusão na ação política, não na ação política eleitoral. Esquece essa. A política no sentido de juntar pessoas para buscar soluções. As pessoas também estão em descrédito com isso. Então, essa crise não é uma crise dos grandes partidos ou das grandes lideranças nacionais. Isso pegou no tecido social brasileiro e há uma descrença sobre saídas coletivas. A ideia de juntar a pessoa, basta ver a dificuldade que nós temos de mobilizar para uma reunião, para montar uma associação, para montar para um bairro, para a associação de moradores. Está um cenário mais difícil. Então, esse é o primeiro dado que nós precisamos levar em consideração. Agora, ao compreender este fato, nós precisamos criar novas estratégias de diálogo com essas pessoas. Escutar mais. Às vezes, a gente tem respostas prontas para tudo, né? E aí eu estou falando eu ou qualquer pessoa, principalmente quem atua mais, quem está mais em cima das coisas, a gente tem mais informação, às vezes, né, de coisas que estão acontecendo. E aí a gente tende a ouvir menos as pessoas. É normal, né? A pessoa começa a falar, não, mas não é isso não, é tal coisa. Isto, num cenário de desencanto geral, gera mais desencanto, que ela fala, eu fui lá ouvir, participar, não deixam nem eu falar, não deixam. Então a gente vai ter que ter uma capacidade, a gente que eu falo, todo mundo que ainda acredita em fóruns, em reuniões, em assembleias, em mobilização, muita escuta. Muita escuta. 2, muita tolerância. Isso está mais difícil no Brasil. Nós precisamos entender que a base da democracia é a tolerância. Isso significa que eu e você não precisamos pensar igual para fazermos coisas juntos. Então, essa é um elemento importante que nós precisamos ter. Tolerância na discussão. E isso está acabando. Antes de eu entender o que você quer dizer, eu já te rotulo de alguma coisa e impeço o diálogo. Então, essa é. Terceiro elemento que eu acho importante agora é voltar a reencantar as pessoas. Essa não é uma tarefa fácil, essa é uma tarefa que precisa muito trabalho de base, vamos dizer assim, essa formiguinha mesmo. Falei com um aqui, falei com outro lá e tal. Eu brinco que nós precisamos aprender, voltar a aprender de que o diálogo, o dia a dia é o que conta. Então, nós precisamos voltar a fazer processos cotidianos de diálogo e mobilização. Agora, a sua pergunta objetivamente, se marchas podem resolver. Na verdade, é o seguinte, se o povo brasileiro se levantar, ninguém segura. Isso é regra. Isso já se mostrou na história. Toda vez que o povo se mobiliza massivamente, ninguém segura. O problema
é que as pessoas, hoje, estão numa crise quando elas se mobilizam, as coisas melhoram. Esse é o problema. Porque nós tivemos experiências recentes que não necessariamente isso acontece. Porque a expectativa da pessoa é, eu me mobilizei e a coisa vai melhorar. E o que nós estamos vendo é que não é bem assim. Às vezes eu me mobilizo, às vezes eu me mobilizo por causas que são nobres, mas depois são transformadas em causas não nobres. Então, nós precisamos entender que nós estamos também numa crise, eu vou usar uma expressão paradigma, mas o que quer dizer paradigma? Numa crise de noção, de sentido do país. E nesse momento, nós vamos ter que apostar muito, e eu estou falando do ano que vem, porque quando tem eleição, obriga o povo brasileiro a voltar a discutir política. O problema é, nós vamos discutir política falando de candidatos, ou nós vamos falar dos nossos interesses reais, saúde, educação. Nós vamos ter um programa, porque sempre nos é trazido por quem é o candidato, o programa. Nós vamos começar a discutir os fóruns, as redes, as associações, o assentamento. Ele ter um programa e falar assim, você quer conversar com a gente? Está aqui o meu programa, é isso aqui que eu quero. Mas eu não sei se dá para fazer. Então faz assim, quando você souber, você volta aqui no assentamento. mas nós estávamos acostumados com uma cultura política que vem do colonialismo, que era assim, vinha uma autoridade, a gente baba ovo, né? Olha, ele veio aqui, aí dá tapa nas costas e tal, a gente dá abraço, ou ele conhece a gente, veio até aqui. Sim, mas naquele ano só que ele vem, geralmente é naquele período. Então, nós precisamos mudar essa visão. Nós precisamos vir, quando vir, eu defendo isso aqui, você vai defender? Eu preciso discutir com a minha assessoria. Então, pode discutir lá à vontade, mas você volta quando você concordar com isso aqui. Então, eu acho que nós precisamos inverter a lógica de quem manda na política. Não mais a autoridade, né? Mas as pessoas comuns. E eu acho que isso é uma boa estratégia para a gente voltar a falar no bairro. É muito comum isso. As pessoas nos bairros, vai vir um monte de candidato, vai vir. Aí bate e tal, não sei o quê. Será que o bairro tem propostas reais para perguntar para ele? Ou nós vamos ficar esperando ideia mirabolante de alguém que vem de fora? Né? Eu venho aqui com uma saída para vocês. Então, eu acho que essa cultura política nós precisamos mudar no Brasil. Então, a grande aposta que eu estou fazendo, nessas reuniões, nesses diálogos, é voltar a falar para as pessoas que elas precisam voltar a ser atores. A população precisa estar no palco principal. Essa, eu acho, a tarefa para garantir a democracia no Brasil. Eu falo garantir porque já começa... o Brasil não tem um histórico de democrático, hein? Não esqueça a história do Brasil. O Brasil está passando... o mais anos de democracia é esse que nós estamos vivendo hoje. O Brasil sempre viveu de golpes e contragolpes. Tá? Não esquecemos isso, porque essa é a história do Brasil. Então, quem tem apreço por esse direito de eu falar o que eu quero, vir aqui discutir, etc., nós precisamos voltar a ser ator principal, atriz principal. Nós precisamos voltar a nós ditarmos os nossos interesses, e não outros ditarem por nós. Eu acho que é essa tarefa que nós precisamos fazer, um a um, dentro dos serviços, na Assembleia de um CAPES, na Assembleia de um CRAS, na Associação de Bairro, na Assembleia do Assentamento, é voltar a perguntar para as pessoas, e voltar a reencantar elas, de perguntar para elas, Roberto, essa é a questão. A gente vai ficar aqui passivo, ou nós vamos dizer o que a gente quer para o Brasil, o que a gente quer para a nossa cidade, o que a gente quer para o nosso bairro, o que nós queremos para a reforma agrária, é isso. Eu acho que essa é a grande tarefa que nós temos que fazer. Eu gostaria de retornar à pergunta também. Por que a gente não se programa, como se falou, para a gente se encontrar, se reunir, né, para poder se reunir e adquirir forças? Por que a gente
Porque eu trabalhei 40 anos já em política, eu venho em carreira política, e fui assessor e tudo isso daí a mais. Presidente do sindicato, pioneiro da América Latina, dos trabalhadores condutores utilitários em 2 rodas. Né? Então, para ajudar o trabalhador, o cara que trabalha com a moto, e ele adquirir a aposentadoria dele. Eu gostaria de saber com você, não seria melhor a gente fazer uma programação e lá para janeiro, fevereiro, para dar tempo e espaço, e ao encontro de todos os CAPs do Estado de São Paulo, ou Brasil, nível Brasil a Ribeirão Preto, e todos os sem terra, ou sem teto, e assim adiante, e fazer a saúde, para ver que a gente manda, não eles mandam, porque quem coloca eles lá somos nós, você entendeu? Adquirindo os votos para ele. Roberto, só deixar um convite, eu acho que agora à tarde vai ter os grupos de trabalho, não é isso? Isso. Que vão tentar discutir a agenda e tal. Eu acho que aí, essa ideia, discutir agora na parte da tarde, qual que seria um calendário, que estratégias de mobilização que possam ter. Mas, para o específico, né, mas óbvio que é aberto para todo mundo, mas para o campo da saúde mental, vai acontecer um grande encontro nacional, agora no início de dezembro, em Bauru, comemorando os 30 anos da Carta de Bauru, que inicia, vamos dizer, a ideia de uma sociedade sem manicômios, sem exclusão social, e vão muitos atores, atrizes do Brasil inteiro, de vários movimentos, organizações, pessoas, vão se encontrar no Encontro Nacional de Bauru, agora em dezembro, vai ser na Unip, etc. Vai ter uma reunião sábado que vai soltar as diretrizes mais bem definidas. Ontem teve uma reunião telefônica e agora sábado vai tirar esse calendário de forma mais bem organizada, mas é isso. Vai ser em Bauru um grande encontro nacional. É muito importante, porque nós estamos dizendo, comemorando 30 anos das conquistas, mas pedindo por mais 30. Nós queremos mais 30 anos de avanços na reforma psiquiátrica brasileira. E um outro convite é que em maio do ano que vem, em Brasília, não é por acaso, vai ter o Congresso Brasileiro de Saúde Mental, e vai ser um momento bem à vésperas ali do calor do debate eleitoral no Brasil. Nós queremos tirar uma grande plataforma nacional de lutas e conquistas para o campo da saúde mental e da reforma psiquiátrica brasileira. Então, tem esses 2 convites nesse campo da saúde mental. E, para o campo mais geral do cooperativismo e da economia solidária, nós também estamos convidando... Desculpa, o congresso é em junho do ano que vem, tá? Finalzinho, lá, começo de junho. Em maio, nós estamos organizando, ainda vamos definir datas, provavelmente a gente vai ser a partir do dia 20. Nós vamos fechar as datas, mas chama Por um Brasil Cooperativo e Solidário, que nós vamos lançar a plataforma do campo do cooperativismo e do associativismo também o ano que vem. Esse encontro também provavelmente vai ser em Brasília. Eu tenho uma reunião, estou indo hoje à noite para Brasília, tenho uma reunião amanhã, que nós vamos definir um pouco para o campo mais geral da economia solidária e do cooperativismo, em abril do ano que vem, maio do ano que vem, uma grande atividade também. Então, são esses convites que eu deixo, mas eu acho que de agenda aqui de vocês vão ter agora os grupos de trabalho à tarde para detalhar o que fazer também, porque não adianta a gente fazer esses encontros nacionais se não tem dinâmica no território. Então, acho que essa assembleia aqui do Fórum é para como que dá esse gás também aqui em Ribeirão e aqui na região. Nós temos mais uma inscrição, que é a do França, e do Nilton. E depois nós faremos o encerramento dessa primeira parte. França. Boa tarde, né? Já quase passando do meio-dia. Leonardo, boa tarde. Eu sou França, estou presidente de uma associação de moradores aqui em Ribeirão Preto, região Complexo Ribeirão Verde. Antes, um parênteses, eu comungo com a tua colocação em termos de descrença do país, só que a gente tem que entender que isso aí foi produzido, né? Toda essa situação que estamos vivendo, ela foi produzida para chegar à situação, para ter uma consequência posterior. Então, nós temos que trabalhar e temos que ter consciência disso e, de fato, o que você coloca. Nós não podemos esquecer o passado, né, o
o que nos antecedeu, todos os golpes, né, todos os golpes que já aconteceram no Brasil. Mas, em relação ao nosso ponto de hoje, como eu te coloquei, nós estamos numa associação de moradores, que é uma associação que já tem mais de 20 anos, e nós estamos já participando da direção dessa entidade algumas vezes. Nós retomamos agora, especificamente para discutir a economia solidária. Eu conheci, através da mídia, né, através da rede social, o Banco Palmas, lá de Fortaleza. Eu estava me preparando, né, conversando com a nossa diretoria, estávamos nos preparando para ir lá conhecer, que a intenção nossa é implantar esse banco comunitário aqui, na região do Complexo Ribeirão Verde. É uma região de 50 mil habitantes e está afastada de todos os grandes centros da região central da cidade. Então, nós acreditamos que tem possibilidade de dar certo um banco comunitário naquela região. Aí depois, quando a gente estava pensando em ir para Fortaleza, soubemos que aqui em São Carlos o pessoal está trabalhando. Aí nós estivemos lá em São Carlos, nós passamos uma manhã lá em São Carlos, fomos recebidos inclusive pelo secretário de Trabalho da cidade, todo o pessoal lá recebeu a gente, fomos conhecemos a moeda local da região. A minha pergunta para você é o seguinte: como está isso dentro da economia solidária, né, a nível nacional, e como está isso dentro do governo, como que é a atual, né, a situação atual, como está essa situação? Que a nossa intenção é de estar conhecendo mais esse processo, e como se dá a implantação desse banco, para a gente estar implantando aqui no Complexo Ribeirão Verde. Obrigado. Boa tarde a todos. Nós estamos ali do assentamento Mário Lago, Fazenda da Barra, que é mais conhecido como PDS da Barra pelos os órgãos municipais e federais e estaduais. Nós moramos ali com 468 famílias, que é da reforma agrária. E a pergunta é como nós, da reforma agrária, podemos acessar esses projetos públicos, que está difícil, que não está fácil, e a participação das famílias enquanto atividades, essas lutas que a gente faz, que não está fácil também. E como pessoas ou entidades participam das atividades da economia solidária, que não fique só na sombra de quem participa, né? É uma das coisas que nós também temos que discutir dentro da economia solidária. Não é participar uma ou duas vezes e querer entender do projeto, implantar o projeto e esse projeto seguir unilateral, né, por ele mesmo, sendo coordenada por uma equipe, e não passar diretamente ou indiretamente dentro do conjunto da economia solidária, que é os fóruns, que é as atividades diárias que existem dentro do município de Ribeirão Preto. Isso nós temos que deixar claro também, porque uma vez participando, interagindo com o coletivo, com o grupo da economia solidária, com um grupo coordenador da economia solidária, seria mais fácil trabalhar, não participar e implantar o projeto, e esse projeto seguir unilateral, com a equipe já coordenando. Isso nós precisamos tomar bastante cuidado e entendimento de que forma que vai ser colocado isso dentro do município de Ribeirão Preto. Portanto, a feira que está aí, discutindo a feira, e como a gente vai trabalhar em relação a essa feira permanente, que todos participam dessa construção da feira também. Isso seria importante estar frisando essa situação. Obrigado. Vamos lá por partes. Sobre bancos comunitários, né, finanças solidárias, né, nós fizemos um acordo no último reunião do Conselho Nacional dos 3 editais. Saiu de redes, mas não saiu de finanças nem de fábricas recuperadas, que eram os outros 2 que nós tínhamos acertado.
Eu não tenho ainda perspectiva de quando vai ocorrer esse edital para o de finanças, para o de bancos comunitários, né, que é onde estaria entrando. Só para você ter uma ideia, o último banco comunitário que a Unisol montou foi o Justa Troca, em Porto Alegre, num bairro de Sarandi. Nós conseguimos dinheiro externo. Nós pedimos apoio para uma entidade espanhola que ajudou inicialmente para a gente ter o recurso mínimo para iniciar a rodada, vamos dizer assim, para começar a iniciar o banco comunitário. Então, estou dizendo isso porque a gente está buscando estratégias outras que não mais a política pública, porque a gente não tem nenhum mínimo de segurança de quando ela vai ocorrer e se vai ocorrer. Tá? Só para te comentar, eu acho importante também buscar alguma estratégia de mobilização regional. Já tem aqui o banco em São Carlos, entendeu? Por exemplo, se conseguisse discutir, fazer um encontro sobre finanças solidárias aqui da região. Ontem eu falei com o Reinaldo, que era um gestor de São Carlos, de economia solidária, ele está em Araraquara, ele também está querendo fazer lá iniciativas dessas. A gente discutiu sobre certificação orgânica, discutimos sobre saúde mental também, que eles estão querendo fazer lá. Então, o Reinaldo ontem me ligou. Então, estou dizendo, eu acho que aqui vocês têm universidades, vocês têm experiências de políticas públicas aqui no território, que pudessem se reunir para discutir uma estratégia de finanças solidárias. Que não, para ser bem honesto, pode ser que a gente espere desse edital, mas eu acho que a gente não deveria contar com essa ser a principal estratégia. Eu acho que nós vamos ter que criar estratégias de mobilização de recursos, porque os bancos comunitários eles precisam de um recurso inicial. Depois, se você consegue um envolvimento do bairro forte, dos comerciantes, etc., você consegue girar a moeda de forma mais bem estruturada. Mas o banco comunitário depende, inicialmente, não é de dinheiro, é de capacidade de mobilização. Então, o que eu acho que poderia tentar, até para dar visibilidade para o tema, era conseguir fazer um encontro, um seminário aqui de finanças solidárias. Aí dá para a gente fazer um diálogo de tentar trazer o pessoal de Palmas aqui. Entendeu? Trazer o pessoal de Fortaleza aqui, trazer a Nelsa, que montou lá. A Nelsa montou um banco diferente, que ela montou um banco junto com o empreendimento econômico solidário, que é a Justa Trama. Então, na sede da empresa Justa Trama, da fábrica cooperativa Justa Trama, ela montou um banco comunitário e uma creche para fazer mobilização no bairro. Porque ela falou, eu faço mobilização do algodão no Brasil inteiro, do algodão orgânico, porque é uma cadeia produtiva de algodão orgânico, desde Roraima e tal. Aí ela falou, e no bairro aqui eu não tenho estratégia de mobilização no meu bairro. Então, o banco comunitário e a creche foi essa demanda do empreendimento de economia solidária com o seu bairro e com a sua comunidade. Então, sobre esse assunto, tem um edital prometido e tentado pactuar sobre finança solidária, mas não estou com grandes expectativas. Eu sugiro, e aí vocês decidem aqui, se esse é um eixo aqui de Ribeirão, como já tem as experiências de São Carlos, a Araraquara está disposto também a compor. Ontem, igual eu falei com o Reinaldo, vocês têm universidades e gente de ponta aqui na região, de tentar criar um seminário de finanças solidárias. E aí eu me coloco como Unisol, como parceiro para tentar trazer o Joaquim de Fortaleza, trazer a Nelsa. A Nelsa, como ela é a vice-presidente da Unisol, ela já está garantida. Depois a gente ir atrás para trazer o Joaquim. Mas eu acho que era interessante, junto à mobilização que os fóruns têm, porque não tem só você, eu vim outra vez, tinha outras associações de moradores. Às vezes, criar uma estratégia de montar 2 ou 3, por exemplo, em Ribeirão. E a gente buscar captar recursos junto com os parceiros, com as entidades. E não, assim, que eu estou falando tudo isso para a gente não colocar só como plano A busca por edital. Sobre agricultura familiar, está aberto agora o edital para apoio a projetos de agroecologia, chama Ecoforte. Eu não sei se a universidade aqui tem alguém que trabalha... Professoras, tem alguém que trabalha com agroecologia na USP? Ou na UFSCar? Alguém que faz assessoria aos assentamentos rurais? Eu estou dizendo isso porque, assim,
Se tiver, a gente precisa de uma instituição na região que possa escrever o projeto. Toda a orientação técnica, eu pus uma equipe na Unisol, com advogados, etc., só para orientar a escrita desses projetos. Então, se vocês conseguirem, um grupo que se dispõe a escrever, até dezembro, início de dezembro, ele precisa estar na Fundação Banco do Brasil. Chama Ecoforte. Agora tem o Google, é mais fácil. Você vai lá, edital Ecoforte. Você recebeu. Então, nesse edital, o que eu posso me dispor eu tenho uma equipe que pode assessorar para escrever quais os pontos, dar toda a orientação que o pessoal fez reunião na Fundação Banco do Brasil, leu com atenção, a gente pôs uma equipe técnica para isso. Tem um pessoal lá que a gente está escrevendo com a ANC em Campinas, né, que é a Associação de Agricultura Natural de Campinas, ela já e está escrevendo a coisa. Eu vou ter reunião sexta-feira com eles, também estão disponíveis para orientar e tal, mas precisa de uma entidade da região que possa escrever, porque a Unisol só pode apresentar um projeto, então eu não vou escrever projetos. A nossa decisão foi apoiar as cooperativas e associações para que elas escrevam, senão eu ia apresentar um só. Então, para apresentar muitos, a gente criou um grupo orientador que ajuda a escrever. Eu acho que vocês têm que aproveitar essa oportunidade, porque a sinalização é que não vai ter outro, porque o ano que vem só vai até março, abril, depois entra calendário eleitoral, não pode sair mais editais. Então, eu acho que vai esse, talvez algum no começo do ano, mas não vai ter mais. Então, a gente tem que aproveitar as oportunidades. O que eu coloco à disposição se tiver um grupo, a Unisol, e eu falo com o pessoal lá de Campinas também, que já está escrevendo, está à disposição para orientar o grupo aqui, para escrever direitinho e ter mais chance de aprovação. Tá bom? Leonardo, só um esclarecimento, aqui, França. Quando nós estivemos em São Carlos, faz 30 dias mais ou menos, e eles estavam agendando essa plenária a nível estadual com a possibilidade de trazer o Joaquim. Tá. Então, acho que para novembro agora, acho que deve acontecer isso em São Carlos. Lá em São Carlos. Então, aí vocês se somam lá em São Carlos. Ok. Se tiver uma boa oportunidade. Mas, principalmente, eu acho que aqui no Fórum de Ribeirão, tinha que ver se isto é pauta, finanças solidárias, montar bancos. E criar uma estratégia de captação de recursos, de parceiros, de fazer uma coisa agora, crowdfunding, né, que o pessoal, nem sei se é assim a expressão que chama, mas é a vaquinha eletrônica, que agora a vaquinha ganhou esse nome. Mas é uma vaquinha eletrônica. E tem dado resultado, entendeu? Aonde a gente faz bem feito, tem conseguido avançar, para não ficar refém apenas dos editais, entendeu? Às vezes buscar parceiros locais, enfim, instituições, empresas locais. Então, o que eu sinalizo, além, já que já vai ter em São Carlos, se não tiver o de São Carlos, a gente se dispõe a ajudar Ribeirão, puxar para a região, mas o que eu cito crie uma estratégia. O banco, vamos ter quantos bancos? 2. Quanto que nós precisamos arrecadar para esses 2 serem reais? E eu estou dizendo isso porque a gente precisa, fóruns, organizações, movimentos, eles funcionam com ações concretas. Não é com reunião. Reunião é bom, mas é para ação concreta. A gente tem que nos impor metas. Nós vamos, então, captar até fevereiro e montar 2 bancos, sabe? Nós vamos apoiar tal grupo. E ir avançando com metas para a gente conseguir consolidar essas coisas, porque senão ficam só no campo das ideias. Então, acho que transformar isso em impor metas e buscar parceiros, para ver se é parceiro mesmo. E aí, vocês vão ajudar aqui a montar? Vocês vão ajudar a captação? Porque é nessa hora também que a gente vê quem é parceiro mesmo. Legal, obrigado, bem esclarecido. Agradecemos a todos que participaram. Antes de nós dispensarmos o nosso palestrante, eu chamo aqui a Araci Alves, da cooperativa Vão das Artes, que vai entregar ao Leonardo uma lembrança aqui pela sua passagem aqui pela nossa Assembleia. Obrigado. Ainda bem que vocês veem que eu venho aqui, tem gente, não dá nada. Nós faremos agora a nossa pausa para o almoço, até às 13 horas, até um pouco mais, até às 13h15 pelo menos.
é quando nós iniciaremos nossos trabalhos nas oficinas. Teremos vários eixos temáticos: ONGs artesãos, cooperação e competição, formação em cooperativa dos catadores, agroecologia, geração de renda para pessoas em situação de rua, economia solidária na produção cultural, saúde mental e economia solidária. Após as oficinas, ainda teremos a plenária às 4h30 da tarde e depois a formação para os empreendedores, para os empreendimentos solidários às 19 horas. Então, retornamos aqui ao plenário a partir das 13h30, quando faremos a divisão de grupos para o trabalho das oficinas. Até à tarde a todos, bom almoço.